Então, eu vou estar falando de cada item aqui. Esse primeiro item é o amperímetro. Então, aqui ó, você pode ver que o amperímetro ele tem essa garra aqui, ó, que você consegue medir nessa alça aqui, nesse botão aqui que ele tem na lateral. Você aperta ele ali na lateral, ele vai abrir essa garrinha em cima ali, essa pinça, né? Então, isso ali você vai envolver o cabo e você consegue medir, daí no caso, a corrente do cabo. Você consegue medir quanto que está passando de corrente. E esse amperímetro, para quem não tem ainda ele, eu já vou dar uma dica interessante aqui, tá? É interessante você comprar um amperímetro que ele meça, que ele tenha medida ali de corrente contínua também. Ele vai medir em corrente alternada, que é a corrente normal que a gente usa dentro das residências, e de corrente contínua. A corrente contínua é a corrente que vem dos módulos fotovoltaicos, tá? Então ali você consegue medir qual que é essa corrente dos módulos. E por que é importante isso? Porque você consegue conferir muito mais fácil os seus sistemas fotovoltaicos, o funcionamento dele. Você consegue identificar, por exemplo, se alguma string está tendo algum problema, alguma corrente menor que as outras. Então, com esse equipamento aí, é importante para você fazer essa conferência aí também. E assim, essa dica realmente é para quem quer comprar esse equipamento e você vai se deparar que ele vai ser mais caro. Só que assim, experiência própria que eu vou falar para vocês vale a pena, tá? Vale a pena você pagar um pouco a mais nesse equipamento que mede também em corrente contínua, que você com certeza vai conseguir fazer a conferência das suas strings aí, dos seus equipamentos fotovoltaicos muito mais fácil, porque os equipamentos fotovoltaicos, antes de passar pelo inversor, quando ele sai dos módulos, ele vai sair com essa corrente contínua. Então você consegue estar medindo com ele. A maioria, os mais baratos que tem, eles vão medir somente em corrente alternada. Então, no caso, não, ele vai servir para metade, né? Você vai conseguir ver a corrente lá no cabeamento de corrente alternada, que é um local mais difícil de dar problema. Por que é mais difícil de dar problema? Porque o inversor é um equipamento muito inteligente. Então, se caso tiver algum problema ali na corrente alternada, ou ele não vai nem funcionar, ou ele vai te acusar um erro por meio de alguma notificação de serviço. Então, no caso, você não vai precisar desse equipamento para ir lá conferir. Tá? Claro que de vez em quando você vai precisar medir uma corrente em um cabeamento do teu cliente. Aí você vai usar essa função aí do amperímetro em corrente alternada. Só que a maioria das vezes você vai usar em corrente contínua. Por isso que é importante, beleza? Você vai medir também a tensão. A tensão é a unidade de medida ali que você vai ter também dos módulos. Então, para conferir, por exemplo, um arranjo fotovoltaico, você sabe que no arranjo ali, na string, você vai ter a soma das tensões dos módulos. Então, por exemplo, se você sabe que tem 10 módulos e cada módulo ele precisa ter 40 volts, então no fim ali desse arranjo você precisa ter 400 volts. Então você mede ali com esse multímetro ou amperímetro, você mede ali e verifica se tem esses 400 volts. Se não tiver, se tiver, por exemplo, 360, aí você sabe que está faltando um módulo, que um módulo está desligado desse arranjo. Então, é interessante daí você reconferir as ligações. Isso é um dos jeitos também de você conferir antes de ligar o inversor, né? Você instala tudo lá, ou a tua equipe de instalação instala tudo lá e você solicita uma foto para ele, se você não estiver no local, fala assim, ó, depois que você instalar todos esse arranjo aí, me manda uma foto ali do equipamento medindo a tensão. Ele vai mandar. Aí você vai calcular ali e vai falar que deveria dar tanto de tensão e tá dando tanto, tá errado. Aí você já vai passar para eles. Porque antes do pessoal ligar o inversor, ele já confere. Agora, por exemplo, se tiver alguma coisa errada e ele ligar o inversor, pode às vezes até danificar o inversor. Então, por isso que é importante conferir antes. Você consegue também ver continuidade, por exemplo, em cabos, em cabeamento solar, cabeamento
de corrente alternada, se você quer verificar se tem continuidade no cabeamento, se está tudo certo. Também um item importante que a gente usa de vez em quando é você conferir a continuidade em cabeamento de rede. Então, no caso, você vai ligar dois inversores ali. O inversor da Fronius tem essa peculiaridade aí. Por exemplo, você pode instalar um inversor com conexão Wi-Fi e a ligação no outro inversor que é igual a ele, você pode fazer por cabeamento de rede. Então, esse cabeamento de rede você consegue estar testando ele antes de colocar dentro do eletroduto, né? Antes de utilizar ele, você consegue estar vendo se ele realmente está tudo certo ali. E testar os arranjos, como eu tinha falado, você consegue testar os arranjos aí com esse equipamento também. O drone, como eu tinha falado antes, ele é um equipamento sim muito legal, muito importante para esse setor aí de energia solar. Você consegue fazer todo o levantamento do local com ele. Então você consegue sobrevoar, ter uma visão assim mais privilegiada de cima, né? Porque quando a gente está embaixo ali da edificação, principalmente quando é edificações de dois pavimentos, né? Sobrados, enfim, predinhos baixos aí, também fica complicado de olhar lá na cobertura. Então, com esse equipamento você consegue sobrevoar e olhar possíveis sombras em volta do local. Você também consegue medir as coberturas. E como é que você faz para medir as coberturas? Você vai tirar uma foto de cima da edificação, de cima do telhado, tem um jeito certo de tirar essa foto, você vai tirar essa foto, vai medir, vai pegar uma medida conhecida, né? Então vai medir, por exemplo, uma lateral. Você sabe que essa lateral tem X de medida e com conversão de área no AutoCAD, você consegue ver qual que é a medida dessa cobertura, sem precisar subir lá e medir. Então é assim, um equipamento muito legal. Não é que ele mede, ele já te dá a medida ali na foto. Você tira uma foto e você coloca essa foto na escala, dentro do AutoCAD. Então tem essa possibilidade também. Agiliza muito no serviço. Falando um pouco ali, voltando um pouco na questão de medir a cobertura, tem vídeo explicando com isso, eu não vou entrar muito a fundo aqui para não demorar tanto, mas tem vídeos no nosso canal e do YouTube. Se você não for inscrito ainda no nosso canal do YouTube, já se inscreva e não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Se inscreve lá agora para não esquecer. E depois procura o vídeo, depois que acabar essa live, procura o vídeo aí de medir cobertura que também tem lá no nosso canal, beleza? Tem outros vídeos muito interessantes lá também, você consegue conferir depois. Então, voltando aqui, você agiliza muito o serviço com esse equipamento, porque você imagina, você tem que chegar num local com uma escada, tem que colocar a escada, você tem que colocar seus EPI, seus equipamentos de proteção individual, tem que subir em cima do telhado, tem que medir o telhado, anotar na tua agenda qual que é a medida, ir até teu escritório depois e analisar a cobertura. Com esse equipamento aqui, você vai chegar no local, vai sobrevoar, você pode ficar até na sombra, tá? Você fica embaixo de uma árvore lá, medindo a cobertura, tirando foto da cobertura. Depois você vai lá e só pega uma medida conhecida e depois vai para o teu escritório fazer o restante do teu orçamento e do teu levantamento. Então, assim, agiliza muito o serviço e sofre menos, né? Porque, imagina, subir em cima do telhado lá, numa tarde bem quente de sol, é um pouco complicado, né? Passa um calor bem grande. E com esse equipamento aqui você consegue já agilizar isso aí também. Só que assim, é para quem já está um pouco mais evoluído no setor, realmente. Depois, futuramente, você compra um equipamento desse, beleza? Só estou falando aqui quais que são as vantagens de ter ele. E também acaba trazendo uma maior credibilidade para a tua empresa, porque você chega com um equipamento desse lá, a maioria dos clientes já fala, nossa, um drone e tal, eles já querem ver como é que é a imagem, já pede para você tirar uma foto e mandar para eles depois. Você acaba já até criando uma moral ali com o teu possível cliente, enviando a fotinha da propriedade dele, da fachada da casa dele. Já aconteceu até situações engraçadas conosco, que nós tiramos foto da cobertura do cliente e ele não viu alguns erros que o pessoal mão de obra tinha deixado. Por exemplo, ele não tinha visto que o telhado do fundo não estava pintado, sabe? Que ele nunca subiu lá em cima e não viu. Então é até engraçado, assim. O cliente fica até grato com você
de você estar fazendo esse trabalho aí e mandando essas fotos para eles. Cria essa moral aí com o cliente também.